Olá, sejam todos muito bem-vindos à Masterclass Conselhos de São José para Homens Jovens. Que alegria poder receber cada um de vocês nesse nosso momento, de crescermos juntos em maturidade espiritual e humana. E dessa vez vamos fazer esse caminho também juntos, essa personalidade com tantas coisas para nos ensinar. Me chamo Antônio Neto, sou consagrado na comunidade católica Filhos Amados do Céu e hoje estudante de filosofia no seu terceiro ano. E é uma alegria poder partilhar também dessa experiência com vocês. E juntos, quero pegar aqui na tua mão e te conduzir nessa jornada onde vamos apresentar aqui curiosidades, questionamentos e muito ensinamento por trás da vida desse grande santo, São José. Então, essa masterclass é para quem tem desejo, de crescer humanamente e espiritualmente. Essa masterclass é para quem tem curiosidade e quer se aproximar desse santo homem, que é São José. E assim a gente segue nessa nossa jornada, nesse nosso momento de aprofundamento na história e na espiritualidade, nas virtudes desse santo homem. Bom, né? Para mim, São José ele é alguém muito curioso, alguém que também me ensina muito. Mas vamos voltar também a outros homens que também têm algo para nos ensinar. Por exemplo, São Pedro de Alcântara, São Vicente de Paulo, Santo Inácio de Loyola, Santo Alberto Magno, São Bernardo de Claraval, São Leonardo de Porto Maurício, São Francisco de Sales. Bom, olhando assim para esses homens, o que eles têm em comum na formação da sua personalidade, da sua espiritualidade? Olha que interessante. São Bernardo de Claraval escreve: o maior mérito e grandeza de São José é a de ser pai terreno de Jesus. Ele é o servo fiel e prudente, pai de Jesus, esposo de Maria, colaborador do mistério da salvação, dos desígnios eternos do Pai. E ainda escreve também Santo Alberto Magno: em Jesus respiramos os perfumes das virtudes de São José. São Pedro de Alcântara também diz algo muito interessante, né? Ou melhor, ele como reformador da ordem franciscana, ele criou a província de São José e recomendou aos franciscanos honrar a São José. Honrem São José. E também tem o São Francisco de Sales, quando ele nos ensina que à direita de Maria está sempre São José. E depois dela, ele ocupa o primeiro lugar na igreja, como devia ser bom e reto o coração desse santo homem, né? Então, são um dos santos que também falam da vida de São José. E também, nas vésperas da festa de São José, São Francisco de Sales fazia jejum e dizia: Maria e José fazem inveja aos santos. Nenhum santo tem um bem maior do que São José, ser pai de Jesus. Né? E aqui a gente, diante de tantos testemunhos como esses, vamos perceber algo muito interessante. Esses homens conheceram, amaram e invocaram a São José. E aprenderam na sua escola, na escola de São José, a santidade de vida. Então é isso que esses homens têm em comum. Todos eles, de alguma forma, passaram pela escola que é a vida de São José. De alguma forma passaram pela espiritualidade, por a formação própria que a vida de São José tem a nos ensinar. Então, se desse tanto de santo, passou pela escola de São José, podemos agora, eu e você também, ir seguros, aprender, mais e mais pela vida desse santo homem. E a gente começa essa masterclass oficialmente com essa certeza. Essa é máxima para mim, essa é máxima para Santo Agostinho, e eu quero também que essa seja a sua máxima, aquilo que é uma prioridade para você. Bom, Santo Agostinho diz: só amamos aquilo que conhecemos.
Não conseguimos amar algo que não conhecemos verdadeiramente. Senão ficamos apenas com a opinião dos outros, com citações soltas, mas amar de verdade é só amamos aquilo que conhecemos. Então é por isso que preparei e organizei essa masterclass com toda a atenção, para que nós possamos assim também conhecer mais de São José e, conhecendo, amar mais esse santo homem e aprender junto dele. Bom, então, o primeiro tema dessa nossa masterclass é uma inquietação, é um questionamento também meu a você. O que você sabe sobre São José? O que nós sabemos sobre São José? Quando se fala, né, uma figura assim que viveu há 2000 anos atrás, é natural que seja difícil comprovar fatos elementares da sua biografia. Se essa pessoa tinha uma vida simples e morava em uma região pobre, as chances de registros oficiais preservados caem consideravelmente. É difícil. Mas também, se um personagem acabou se tornando nos elementos básicos de uma religião, no caso, o cristianismo, né? É altamente provável também que lendas se somem, por exemplo, às verdades. E tudo isso ajude a compor não mais apenas uma biografia, mas uma agiografia, né? Ou seja, em vez de simplesmente descrever a história da vida, história de vidas dos biografados, né, um grande intuito dessas narrativas, a geografia, né, já ali surgido na Idade Média, era enaltecer as virtudes aos fiéis. Então, diante de um personagem como esse, São José, a gente vai fazer esse caminho também por essa narrativa, a geográfica, né? Ou seja, não apenas constatar dados biográficos, até porque seria um pouco mais difícil, mais impossível até em alguns casos, né? Mas a gente se atentar a esse movimento da vida de São José, as suas virtudes, né? Então, é a partir daqui que nós também sabemos sobre São José, né? É a partir dessa visão que o pouco que nós sabemos sobre São José. Então, por isso, também podemos considerar, né, que São José, o homem de Nazaré, teria sido marido de Maria, mãe de Jesus, né? Tem sua história recheada de controvérsias. Sim, São José é um homem que tem história marcada por muitas controvérsias. Por exemplo, teria realmente ele sido carpinteiro? Você já se perguntou isso? Era mesmo um senhor idoso quando se casou com a jovem Maria? Então, essas perguntas muitas vezes fazem parte do nosso imaginário, fazem parte de alguns questionamentos também, de algumas críticas sobre a vida de São José. E tudo que sabemos a respeito de São José se baseia em três tipos de fontes: os evangelhos, que falam dele, o material que chamamos também de textos apócrifos, e a tradição. Então, por esses três tipos de fontes é que a gente consegue saber alguma coisa sobre São José hoje, né? Então, é sobre esses também que a gente vai se aprofundar nessa masterclass. Bom, então, como eu já afirmei aqui, né, José, figura extremamente controvertida. Ou seja, uma figura, um personagem cheio de ideias também questionáveis, mas vamos entender também por quê. Tradições cristãs orientais, como a Igreja Ortodoxa, foi que consideraram a ideia de que José era viúvo quando se casou com Maria, por exemplo. A Igreja Ortodoxa aceita que ele tenha tido um casamento antes, porque de fato seria muito estranho um homem mais velho ainda não ser casado. E por essa narrativa também, ele teria tido filhos antes. E nesse sentido, Jesus poderia ter irmãos, mantendo a virgindade de Maria. Contudo, para a Igreja Católica, a narrativa é que José se casou com Maria sem nada sem nada nos textos que diga que ele era um homem velho,
né? Então, nada nos textos afirma que São José era um homem velho, mas criou-se uma tradição por muitos anos, né? Que ele foi apresentado como um homem mais velho, talvez pela sabedoria, por conseguir ouvir a voz do Espírito, por ser uma pessoa tranquila, pode ser também, né? Que já viveu muito da vida. Então essa concepção ela acabou muito difundida pela arte religiosa, pela escultura, pelo teatro, pela pintura e se propagou, né? Enraizou-se no cristianismo por meio da arte e acabou sendo até defendida por grandes teólogos e expoentes do cristianismo. Então, essa figura de São José, que começa, né, como um homem mais velho, foi se espalhando, e aí também foi ficando também no nosso imaginário. Mas aqui nós perguntamos, de fato, São José era esse homem mais velho? Vamos entender no meio do caminho. Bom, quando a questão também esbarra na questão, por exemplo, de um casamento celibatário ou não. Contudo, o dogma católico da virgindade perpétua de Maria acaba sendo um entrave a mais também para essa discussão. E na própria Bíblia, há passagens mencionando irmãos de Jesus. Várias leituras são feitas conforme o viés interpretativo e conforme a denominação religiosa de quem promove tal interpretação. O catolicismo defende, né, Jesus como filho único. Entenda a questão como reflexão de tradução, defendendo que idiomas orientais antigos seria a mesma palavra para designar irmão e primo, por exemplo. Então, a origem dessa polêmica, digamos assim, pode ser uma questão de tradução da Bíblia apenas, né, a partir dos idiomas primitivos. Por exemplo, no aramaico, que era falado por Jesus, não havia uma palavra específica para designar primos, isso é comprovado, né? Então, há ainda a ideia, também aceita por vertentes protestantes, de Maria tendo outros filhos com José depois do nascimento de Jesus, né? O protestante não tem nenhum problema com o fato de ela ter continuado com sua vida, pois acredita que Jesus é filho do Espírito Santo, que foi gerado nela como obra do Espírito Santo e que José não participa desse processo, né? Mas depois de nascido Jesus, ela continuou sua vida conjugal com seu esposo e juntos tiveram filhos e filhas sem nenhum problema, né? Então, esse é o pensamento protestante. Mas para nós católicos, calma, né? Agora a gente vai para o nosso pensamento católico. Esse é o nosso pensamento. Para nós católicos, a coisa não é assim, né? Porque existe de fato o dogma da virgindade de Maria, né? Como uma mulher que nunca foi tocada por homem algum, né? Então manteve-se sempre virgem, mesmo vivendo com José. E diante de tantas controversias, bem, a gente vai percebendo a dinâmica da Sagrada Família, né? Muito desafiadora. Mas algo muito interessante que eu quero considerar aqui. Diante de tudo, algo que é muito importante, e quem ressalta isso também é o vaticanista Felipe Domingues. Ele ressalta a importância da geografia de José baseado na mensagem. Como assim? A mensagem por trás da vida de São José. Aqui está a importância da personalidade de São José, por exemplo, também para os tempos de hoje, para os tempos contemporâneos, né? Então a mensagem por trás da vida de São José é que deva ser nossa preocupação, nossa atenção. Sim, a mensagem por trás de toda a mensagem por trás da vida desse homem. Por exemplo, vamos tomar atenção. Jesus nasceu em um contexto de família. Ele tinha um pai, uma mãe e foi criado por uma família com um modelo de masculinidade presente. Por exemplo, na época, isso significa que ele teve alguém que lhe ensinou uma profissão, um amparo, né, ali ele teve um amparo de um pai protetor. Então, preste bem atenção nessa mensagem, né? Porque a ideia que Deus se encarnou como um menino e nasceu no seio de uma família é muito importante isso.
Domingues ressalta que essa imagem incorpora, então, as características de São José, né, como homem justo, modelo de pai, homem que protege, é homem que ensina, né? Olha, acabou assim, né? Por trás, né? As nuances por trás da vida de São José é que traz essa grande mensagem tão importante. Então, é tão interessante isso que acabou se tornando também um modelo cristão de paternidade. É o nosso modelo principal de paternidade. Na Itália, é bem interessante lá que o Dia dos Pais é o dia de São José, né? Dia 19 de março. Então, tornou-se assim São José um modelo masculino de santidade, conforme a tradição do catolicismo nos traz, né? Então, sua figura passou a ser venerada como a de um santo desde os cristãos primitivos. A data comemorativa, 19 de março, por exemplo, foi oficializada apenas em 1621, sob o Papa Gregório XV, né? Então, e o Papa Pio IX, né, ali em 1792, 1878, foi que proclamou o patrônimo universal da Igreja, né? E ao longo da história, cada vez mais se teve adeptos à sua devoção. Mas é aqui que a gente percebe, né? Desde os cristãos primitivos, São José já era tido como esse exemplo, essa figura de exemplar de masculinidade, de paternidade, né? Mas aí a gente vê também essas datas sendo oficializadas com o tempo, com o passar do tempo. E outro ponto também muito importante para considerarmos nessa masterclass é a dinâmica e o aspecto do trabalho. Trabalho, né? E dentro também, principalmente, da construção de São José no imaginário contemporâneo, né? É um elemento que se faz presente, né? É o aspecto profissional. José era carpinteiro, Jesus era filho do carpinteiro, José era o trabalhador dedicado e Jesus teria aprendido o ofício com o pai, tendo praticado até o início de sua missão evangelizadora, por exemplo. Então, essa narrativa parte dos textos bíblicos a partir das tradições consolidadas e é encarregado de elementos da tradição. Então, o trabalho, ela, ela também é uma marca, né? É uma marca de São José. E a gente vai entendendo também no caminho o significado disso também, dessa mensagem para hoje a nossa formação contemporânea. Né? Então, o termo utilizado para descrever José nos textos gregos antigos, contudo, não deixam claro o ofício exato praticado por ele. Né? É uma palavra meio genérica, a palavra que é usada no mundo antigo, né? Para significar artesão ou qualquer profissão. Né? Qualquer profissão de trabalho, ou melhor, qualquer profissão de trabalho braçal. Né? O que ele fazia especificamente é muito difícil de dizer, né? Comenta-se, né, pesquisadores diante disso, né? Porque de fato a palavra a palavra usada que ele escreve São José, o trabalho de São José era muito genérica, né? Então a tradução optou por chamá-lo de carpinteiro. Pode ter sido carpinteiro? Pode ter sido, né? Mas pode também ter tido qualquer trabalho braçal. Era um fabricante, um artesão, um técnico que fazia alguma coisa, né? Tanto que depois sua imagem fica vinculada, de fato, ao trabalho em geral, né? Sendo ele reconhecido como o patrono dos trabalhadores na tradição católica. Então, há discussão, né, também se ele tinha um negócio próprio, então eles não eram tão pobres assim. Pode ser que não, né? Pode ser que não. Mas, por outro lado, também eles eram de onde? De Nazaré. Nazaré é o quê? Até hoje, né? Até hoje é uma cidade marginalizada. É, não era o centro da história toda, né? Então, sim, já é de ser questionado se de fato, por ele ter um trabalho próprio, se eles eram pobres, né? Mas a questão não está exatamente, né, em não ter condições, mas sim na simplicidade que esse povo vivia, né? Então,
Aqui a gente pontua, já iniciando essa nossa Masterclass, alguns dos desafios que esse santo homem precisou enfrentar, tanto só, quanto também com toda a Sagrada Família. E aqui, tendo em vista todo esse contexto, né, da vida de São José, da vida da Sagrada Família, né, tendo em vista todo esse contexto, aí assim nós partimos para o tema principal dessa nossa Masterclass, que é perceber, que é acolher para a nossa vida os conselhos de São José, especialmente para homens jovens. Como assim, Antônio? Quando eu me preparava para esse momento, eu percebi essa necessidade de falar especificamente para esse público, homens e jovens, pela falta, pela necessidade do tempo também. E quanto São José é uma profecia para nós, homens jovens. O quanto a vida de São José ela é uma profecia para nós. Ela é um sinal, ela é um caminho também para os desafios que nós enfrentamos nos tempos de hoje. Então foi por isso também que eu pensei. Mas que também serve para você, mulher, serve para você, né, de outras idades também, porque você tem filho, você tem um namorado, você tem um conhecido que você pode ajudar também. Então fica aqui que você também pode aprender e também partilhar desses conselhos de São José para homens jovens que aparecem na sua vida. Então, partindo exatamente para o tema central da nossa Masterclass, o primeiro ponto, o primeiro convite que eu tenho para você é esse. Gente, é hora. É hora de sairmos do frenético para, de fato, para o essencial. Né? Talvez esteja já estamos enrolando demais, já está na hora de nos retirarmos um pouco mais do mundo corrido, frenético da internet, por exemplo, e nos recolhermos no santuário de nossa alma, onde Deus habita e quer falar conosco. Este é o único conhecimento verdadeiro e necessário. Todos os outros, por mais elevados que sejam, né, mais elevados que pareçam, digamos assim, né, não passam de vaidade das vaidades, como está escrito lá em Eclesiástico, né, vaidade das vaidades. Todos os homens naturalmente desejam saber. Isso é fato, né? E ainda mais diz lá na imitação de Cristo. Mas para que serve ciência sem o temor de Deus? E ainda também podemos dizer assim, é preferível é preferível o humilde camponês que serve a Deus ali, né, do que o orgulhoso filósofo que observa os movimentos dos céus. Sou estudante de filosofia, mas se eu me disperso no orgulho de apenas conhecer, tudo que eu aprendo de nada vai valer, né? Mas muito mais é preferível a postura desse humilde camponês, né? Que serve a Deus, que serve a Deus, né? Então, quem melhor pode representar este humilde camponês do que São José, né? O artesão simples, recolhido de Nazaré. Peçamos a ele aquilo que nos recomendava Santa Teresa de Ávila, que ele seja mestre de oração para nós. Prefiramos perder tudo, morrer completamente para o mundo, do que, se for preciso, ser ignorado até por todas as pessoas, mas longe do enxame de banalidades que está cheio a internet e os ambientes seculares que muitas vezes nós frequentamos. Então, é, muito mais vale perder tudo isso contando que vivamos para Deus. Que os homens jamais falem de nós, contando que Jesus fale um dia de nós. É mais válido que ninguém nos conheça, mas que Deus nos conheça. Que ninguém fale de nós, mas que Deus fale por nós. Fale de nós, nos conheça. Saiba do nosso interesse por Ele. Então, é isso que a gente vai aprendendo com a vida de São José. Esse é o primeiro conselho de São José para nós. Sai, meu filho. Sai desse mundo frenético, sai dessa coisa corrida, sai dessa coisa superficial e vem. Vem para aquilo que é essencial, que está no profundo da tua alma. Então, José pode nos dizer muito, mas não fala.
É o homem escondido que tem a maior autoridade naquele momento ali, sem demonstrá-la. Então, de São José, se é possível aprender com alguns dos poucos atos da sua vida relatados nos evangelhos, né? Ali em Mateus 1, 16. Então a gente vai percebendo alguns trechos do evangelho que traz, né, um pouco sobre São José, mas ainda é pouco. Da sua boca não temos nenhuma palavra, né? Nenhuma sequer que nos tenha chegado ao conhecimento. Trata-se, sem dúvida, de um dos personagens mais importantes do Novo Testamento, mas também um dos quais mais pouco se fala. Por isso, outra conclusão não podemos tirar das palavras de Santa Teresa, né? A não ser que São José, diferentemente da maioria dos mestres, tem algo a ensinar-nos, não tanto com suas palavras, mas justamente com o seu silêncio. Esse silêncio de que queremos falar, porém, não trata da ausência de palavras apenas, ou um simples mutismo, né, mudo, né? Não, mas como se manter a boca fechada fosse por si só, né, prova indicativa de virtude. Não, não é isso. O silêncio de São José nos ensina se considerarmos a grandeza do mistério que circunda a nossa vida. É aqui que toma sentido o silêncio de São José. Né? Toma sentido, ganha sentido no mistério que nos circunda. A grandeza do mistério que nos circunda. Então não é apenas parar, não é apenas calar as palavras, mas ser capaz de perceber tamanha graça de Deus que está diante de mim, né? Ser capaz de perceber a graça de Deus que me abraça, que me encontra todos os dias, que se derrama sobre a minha vida todos os dias. Esse é o silêncio verdadeiro. Esse que é capaz de perceber, né, é, a graça de Deus em tudo, né? A graça de Deus ali rodear, né? Olhar além, olhar como se visse o invisível, né? Olhar além do material, né? Mas com um olhar mais transcendental, um olhar que me tira de mim mesmo, dos meus limites e me eleva, e eleva o meu pensamento, eleva o meu coração à grandeza do mistério de Deus que me circunda. Então, para haver, né, verdadeiro e frutuoso silêncio em nossas vidas, no entanto, não basta que procuremos nos recolher um momento também e outro de nosso dia, ali voltando. Não adianta só um momento e outro, e depois voltando, né, para incontestáveis barulhos e agitações voluntárias, né? Não adianta também. Não há nada que perturbe tanto a clara visão da alma como a turbulência provocada pelas preocupações triviais, pelo enxame de banalidades que atrai a nossa atenção e que torna o homem tão ligeiro e tão inconstante. Então não é de uma lapada só, digamos assim, me recolhi hoje, me recolhi em outro momento e isso vai me fazer uma pessoa silenciosa. Não, mas é um exercício diário, é um exercício que pede disciplina. O homem silencioso, ele não nasce do nada, ele nasce do esforço de cada dia, né? De sempre trocar esse enxame de banalidades, trocar essas coisas que me atraem com muita facilidade, essas coisas supérfluas que me atraem, né? Esses entretenimentos que me atraem de forma tão supérflua e trocando pouco a pouco, né? Por coisas mais que tem peso, que tem mais significado para a nossa vida, que tem mais sentido, que tem mais utilidade para a nossa vida. Então, se nós não nos atentarmos para isso, vamos ser sempre esses homens ligeiros, né, avexados, mas ao mesmo tempo inconstantes. Começa o trabalho, começa um projeto, mas não termina, né? E vai vivendo esse conflito, essa angústia, essa dor de sempre começar algo e não terminar, né? A angústia do homem moderno, do homem contemporâneo, né? Começar uma coisa e não terminar, a insatisfação do tempo, né? Essa inconstância, né? E aí a gente vai percebendo o quanto São José tem para nos ensinar diante das nossas inconstâncias, né? Diante de nossas dispersões. Então é isso que nós nos apegamos aqui, né? É hora de deixar esses enxames de banalidades que atraem nossa atenção. É hora de deixar esse enxame de informações
supérfluas, inúteis, essas coisas tão supérfluas. A gente vai olhar para, por exemplo, as redes sociais, tanta, tanto conteúdo supérfluo a gente fica ali consumindo, né? Dia após dia no Reels, por exemplo, né? Vai consumindo aquilo ali e vai tomando nosso tempo, tomando nossa energia. E o que é que ele está formando em mim? O que é que ele está trazendo para mim? Ou então, Netflix ou outras plataformas de streams que a gente se dispersa por tanto tempo, com filmes, com séries, com as coisas que não, no fim não vai nos ensinar nada de valor, mas nos dispersamos com essas coisas, né? E tantas outras coisas, jogos digitais, né, que a gente perde hora ou outra tanto tempo, né? Que a gente poderia estar com Deus, né? Poderia estar trazendo Deus para a nossa realidade, nós estamos trazendo essas banalidades para a nossa realidade, né? Então é isso, é nesse sentido que São José tem muito a nos ensinar. É tempo de sairmos dessa bagunça e nos recolhermos, né, na presença de Deus. Então o silêncio, né, a arte do recolhimento, a arte da ordem, é uma das virtudes de São José também, né? É uma das. E são muitas virtudes atribuídas pela piedade cristã a São José, né? José é justo, fiel, obediente, humilde, homem de coração, homem de oração e de coração é, caridoso, né? Homem silencioso, homem trabalhador, homem providente, homem protetor, corajoso, zeloso, prudente, paciente, leal, homem simples. É, são muitas virtudes atribuídas a esse santo homem. Mas uma de suas virtudes mais importantes, e para esses nossos tempos, muito mais, né, é a virtude da castidade. A igreja apresenta na ladainha dos benditos, proclamada durante a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento, chamando São José de castíssimo, título dado somente a ele e a Nossa Senhora. Trata-se de uma tradução do latim castíssimo, superlativo que pode traduzir-se como o mais, o muito ou supremamente casto. Contra qualquer tentação de minimizar essa virtude, São José nos inspira a ser castos ao máximo. Não é pouco, meio, não é ao máximo. Ele nos convida, nos ensina e nos inspira a ser castos, né? Então vivemos numa época em que provavelmente nenhum outro ponto da fé e das vidas católicas tem sido objeto de tantas caricaturas, contradições, críticas, condenações, calúnias, oposições, como a doutrina sobre a castidade. É o alvo, a doutrina da castidade é o alvo na contemporaneidade, né? Muitos fora da igreja e alguns até mesmo dentro da igreja, né? Então, veem esses ensinamentos como algo tão antiquado, até como a moda vitorina, um caminho de repressão e não de amor, um campo de treinamento para os puritanos e não para os santos. Então, é uma virtude muito é uma temática alvo de muitas críticas, mas não podemos negar a importância dela, né? E os revolucionários sexuais que alardearam, né, o direito do sexo com quem, com quando ou onde quisermos, né? Cultura que tem contribuído para a epidemia de famílias, casamentos, corações partidos, doenças sexualmente transmissíveis, crimes e abusos sexuais, tráfico humano, prostituição, pornografia, vícios sexuais, gravidez na adolescência, abortos. Eu ainda quero falar sobre tudo isso numa Marticré sós. Mas essa cultura revolucionária sexual, né, que alardearam tudo isso, né, afirmam que a castidade é contra é contra a nossa biologia. Por quê? Porque acorrenta um desejo natural e é contra a nossa natureza racional, porque nos restringe a liberdade, né? Então, abordagens como essas faz parte das más notícias, né? Das não e não das boas, né? Quem pensa assim não pensa de forma saudável, né? Mas ao contrário do que muitos acreditam de maneira equivocada, a doutrina da igreja sobre a castidade não a asfixia, né?
a mais veemente das experiências humanas. Trata-se antes de uma sabedoria que procura controlar estas chamas, digamos assim, né? Impedindo-as de destruir o amor verdadeiro, né? Que é para onde Deus quer que seja dirigido o nosso desejo sexual. De modo que possamos amar genuinamente os outros como Cristo nos amou. Né? Longe de ser negativamente apodorado, a igreja não poderia ter maior estima pelo amor humano e pela castidade que isso possibilita. Né? Então, a castidade é essa orientação, né, do nosso amor humano. Para que nós estamos orientando o nosso amor? A castidade é essa voz. Eu gosto de dizer assim, que a castidade é essa voz da minha alma, respondendo o que é que eu amo de verdade. Né? Então, o que é que você ama de verdade? A castidade vai ser sempre essa resposta ao que nós amamos de verdade. Se nós amamos a Deus verdadeiramente, se nós ordenamos o nosso amor para Ele, aí viveremos bem a castidade. Então, em suas catequeses papais sobre o amor humano, no plano divino, popularmente chamadas de teologia do corpo, São João Paulo II ensinou que a virtude da castidade está igualmente ligada às virtudes da pureza e da piedade. A pureza impacta a nossa visão. Bem-aventurados os puros de coração, né? Ensinou Jesus, porque verão a Deus. Impacta a nossa visão. A pureza nos permite ver Deus nos outros, reconhecer um reflexo da imagem de Deus. A piedade é o hábito que nos ajuda, uma vez que nos lembrarmos ou reconhecermos que nenhuma outra pessoa é um mero mortal e tratá-la de acordo com a imagem de Deus que nela está escrita, ligada à piedade, né? A castidade nos ajuda a ver e a tratar, né, o outro como sujeito sagrado e não como objeto sexual. Então a castidade, portanto, será conectada a todas as outras 4 virtudes, como o autodomínio, amor, pureza e piedade. É o que nos ajuda a manter o nosso amor romântico, né? O nosso amor eros, capaz do amor de amizade, né? O filia, e do verdadeiro amor cristão, autossacrificial, o amor ágape, né? Então é isso que nos possibilita, a castidade é que possibilita esse nosso amor romântico chegar, né, ao amor filia e também o amor ágape, né, que é esse amor sacrificial. Então viver castiamente não nos relega, né, digamos assim, as pessoas a uma vida sem amor. Não é isso, mas torna possível o amor verdadeiro por meio da integração coerente, né, de eros com filia e ágape. Então, essa integração perfeita a castidade, né? A castidade é o hábito moral que eleva a atração e as interações com a outra pessoa para a sua dignidade total, em corpo e alma. Né? São José nos mostra esse tipo de amor castro em grau máximo. Né? Ao contrário de algumas artes cristãs, por exemplo, que retratam com a idade de bisavô de Maria, né? José era certamente jovem, o suficiente para viajar pelo deserto, né, 2 vezes, né, e ser um tecton, digamos assim, um construtor, muito mais do que um carpinteiro, né, um dos trabalhos fisicamente mais exigentes das profissões antigas era a profissão de São José. Então, no entanto, embora fosse um jovem viril, vivesse com a mulher mais atrativamente virtuosa de todos os tempos, ele manteve o seu amor castíssimo por ela, vendo a Deus dentro dela durante a gravidez e depois, reverenciando assim o amor puro. Então, o primeiro passo no ensino da igreja sobre a castidade se encontra lá no Catecismo, o qual descreve a castidade como vocação, como dom de Deus, graça, mas ao mesmo tempo fala dela como fruto do trabalho espiritual, que inclui aprendizagem do domínio de si, para que a pessoa domine suas paixões, encontre paz, em vez de deixar ser dominado por elas. Então, está fundamentalmente ligada à virtude da temperança,
o autocontrole. Né? Então, este autodomínio é uma obra de grande fôlego, que prossegue, né, nunca poderá considerar total e definitivamente adquirida. Implica um esforço constantemente renovado, né, em todas as idades da vida. É uma constante exercício, é uma constante disciplina, para que a gente possa conseguir evoluir, para que a gente possa conseguir elevar-se nessa virtude. Né? Mas, ao final, ela é uma integração conseguida da sexualidade na pessoa e da unidade interior do homem no seu corporal e espiritual. Né? Então, essa integração, né, do homem no seu ser corporal e no seu ser espiritual. A nossa identidade é formada por isso, né? Pela nossa pessoalidade e também pela dimensão espiritual. Então, a castidade, portanto, ela é uma escola. Ela é uma escola de doação da pessoa, que conduz à comunhão espiritual, né? Fundada na castidade de Cristo, que está na base de toda a amizade, para não falar de outras relações. Né? Então, aqui a gente vai percebendo isso, a castidade como essa base para todos os nossos relacionamentos. Né? Uma pessoa casta é diferente o jeito que ela se relaciona nas suas amizades, com a sua família, ou com aquela pessoa que você tem um relacionamento mais próximo, amoroso. Né? É diferente a forma que você se relaciona com as pessoas. Então não é mais olhar para as pessoas como objetos, mas olhar para o mais sagrado dela. A castidade é essa virtude. Né? E é isso que São José, esse conselho principal da vida de São José também, que eu não poderia deixar de destacar aqui para cada um de vocês. Como São José, ser casto. Olha os frutos desse dom. Olha os frutos do exercício dessa virtude. Com São José, ser casto. E quantos outros conselhos São José tem ainda para nos dar nesse caminho, né? Mas eu acho que já deu para você perceber um tanto, aprender um tanto, né? Então vai ficar para a próxima aula. Então essa próxima aula eu quero também compartilhar com vocês, né? Mais três virtudes, mais três aspectos da vida de São José que são muito necessários para os nossos tempos de hoje. E também, né, trazer para vocês uma curiosidade, né, uma aparição de São José que chama a atenção de muitos devotos e que tem levado muitos homens e mulheres, né, para uma genuína experiência com Deus. Então, esse será o conteúdo da nossa próxima aula, continuidade dessa Masterclass. Desde já quero agradecer a participação de cada um de vocês e já deixa no meu direct, né, como está sendo sua experiência com a Masterclass Conselhos de São José para Homens Jovens. Deus te abençoe.